Recentemente, um inscrito aqui do canal me mandou um e-mail pedindo para eu fazer uma análise do canal dele e dos concorrentes. Aí, beleza, ele me mandou o canal dele, tá? Que eu não vou mostrar aqui para vocês, mas ele me mandou os concorrentes ou as inspirações dele. E esses eu vou mostrar para vocês. Bom, e depois de fazer uma análise não muito detalhada de apenas um minuto, eu descobri o principal problema que o canal do cara tinha. E era o seguinte, todas as inspirações que ele tinha de canal, tá? Todos eram do nicho de games. Só que a maioria dos vídeos, se não todos os vídeos que os canais concorrentes ou inspirações faziam, era vídeos de mais de 40 minutos, ou seja, vídeos extremamente longos, tá? Isso que o cara tinha referência na gringa e referência no Brasil. E mesmo os canais da gringa e do Brasil, ainda assim os vídeos eram de mais de 40 minutos. E o canal desse meu inscrito fazia vídeos de apenas 10 minutos, tá? No máximo 12 minutos. E é aqui que tá o problema. Se você tem uma inspiração de um canal que você gosta e o cara tá fazendo vídeos extremamente longos, você não pode fazer vídeos extremamente curtos e se comparar com o canal do cara, tá? Principalmente pelo seguinte motivo. O público que assiste um vídeo de mais de 50 minutos é extremamente diferente de um público que assiste um vídeo de no máximo 15 minutos. Pois é, vamos supor aqui que você cria um canal para falar de histórias de videogame e eu também vou criar um canal para falar de histórias de videogame. Só que você faz vídeos de 2 horas, eu faço vídeos de 10 minutos. Cara, a gente tá na mesma plataforma que é o YouTube, a gente tá fazendo o mesmo estilo de vídeo que é contar história e a gente também tá no mesmo nicho que é de games, só que o meu público é completamente diferente do seu. E é aqui que muita gente erra, tá? Porque o tamanho do vídeo define muita coisa, como a idade do seu público, o tempo que ele tem para gastar aqui na plataforma, que horas ele trabalha, se ele tem filhos. Tudo isso você consegue descobrir com o tempo de vídeo. Então essa daqui é uma das principais métricas que um youtuber tem que saber. Bom, sabendo disso, você vai me fazer a pergunta mais óbvia. Quanto tempo eu tenho que ter no meu vídeo? E cara, definitivamente eu não sei, mas a gente pode partir de um princípio que vai funcionar para 99% dos casos, que é o seguinte: você para pensar e reflete, quanto tempo eu preciso para resolver um problema? Quanto tempo eu preciso para contar uma história bem feita para uma pessoa? Se você conseguir responder essa pergunta, você vai ter o resultado, que é o tempo de vídeo. E se você para analisar o YouTube como ele está sendo hoje em dia, você vai encontrar um exemplo que são os canais de tutoriais. Os canais de tutoriais, eles podem ser canais extremamente longos e detalhados, mas eles também podem ser feitos até por shorts. Sim, hoje em dia nós temos canais de tutoriais que são feitos em shorts de 30 segundos. O cara te passa um tutorial de 30 segundos, tá? Lucas, esse tutorial de 30 segundos funciona de verdade? Cara, pela minha experiência, alguns vídeos sim, outros vídeos não. Só que isso também funciona para os tutoriais longos. Alguns são extremamente detalhados e funcionais e outros não são, tá? E é aqui que tá o pulo do gato. Às vezes, você tá construindo um tipo de canal e tá com uma ideia na cabeça, só que o seu conhecimento ou a sua profundidade no assunto não te deixa construir um vídeo extremamente detalhado. E aí o que você pode fazer? Você pode ter uma outra abordagem, passar um conteúdo extremamente simples e rápido. Na verdade, o conteúdo ser rápido não quer dizer que ele é simples. O conteúdo pode ser rápido, funcional, resolver um problema pontual da pessoa e tá tudo certo. Porque a maioria das pessoas nem vai ter tempo de consumir conteúdos tão longos, tá? E aqui eu vou ser sincero, eu gosto de produzir conteúdos extremamente longos. Só que às vezes não tem necessidade, ou a maioria do público nem tem tempo para isso. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque é o seguinte, pessoal, muito da sua credibilidade aqui na plataforma depende das coisas que você apresenta para o seu público. Então eu vou dar aqui
Dois exemplos interessantes para vocês. Olha só, vamos imaginar esse canal de tutorial aqui. Aqui tem vários canais de tutoriais, tem vários vídeos. Vamos supor que nesse short aqui, ó, ele tem quase 400 mil visualizações. O cara vai me ensinar a pegar um pendrive, plugar no computador, baixar o Windows e instalar o Windows no computador. Tudo isso em 1 minuto, no máximo 1 minuto. É possível fazer isso? Sim. Vai resolver para a maioria das pessoas? Provavelmente sim, tá? É um tutorial que vai ficar bonitinho. Só que agora, pensa que nesse tutorial aqui ele tem 14 minutos de duração. O cara vai me ensinar a colocar o Windows, só que ele também vai me ensinar a fazer uma pré-configuração no computador. Ele vai resolver alguns problemas que são comumente encontrados durante essa operação. E ele também vai disponibilizar para mim um pack com vários drivers que eu vou precisar baixar para esse computador. Ou seja, ele fez o tutorial igual outro cara. Ele resolveu o problema simples? Sim. Só que ele colocou muito mais coisas que agregam valor nesse vídeo do que o cara que fez o tutorial de 1 minuto. Isso aqui é um exemplo de que, às vezes, você está no mesmo nicho que o cara, só que você entrega um conteúdo muito diferenciado, tá? E isso também serve para o canal de exemplo do meu inscrito, que é um canal de histórias de games. Você pode sim fazer uma história de um game em 10 minutos, tá? Tem vários canais que fazem isso e tá tudo certo. Só que, será que se você fizer uma história de um jogo completo em 10 minutos, você vai ter tempo para falar que, por exemplo, o criador do jogo, na infância dele, ele teve uma experiência muito foda e por causa dessa experiência ele teve uma ideia de colocar lá no meio do jogo? Bom, esse é o tipo de conteúdo que a gente encontra em canais assim, que criam esses conteúdos detalhados sobre videogame. Eles pegam lá do início, da história do cara que criou o videogame. Muitas vezes eles falam da empresa que criou o videogame, contam uma história extremamente rica em detalhes. E acontece que no final daquele vídeo que você pensava que ia ser 1 hora falando apenas sobre o jogo, você aprendeu coisa pra caramba, muito mais do que o jogo. Você aprendeu um pouco sobre economia, sobre política, filosofia, psicologia e a porra toda. E é por isso que esse tipo de canal é tão interessante. Então, a grande sacada para quando você vai construir um canal é, por exemplo, poxa, eu tenho ali uns 4, 5 criadores de conteúdo que eu gosto muito. Os caras são muito bons. Tá, o que que eles não estão entregando que eu posso entregar? E será que eles estão entregando coisas a mais que eu posso tirar do conteúdo para deixar ele mais limpo, entregar de uma forma mais coerente, mais facilitada, em um menor tempo? Tudo isso são possibilidades que você tem que analisar. E aí a gente chega em outro ponto. Escolhi um nicho, eu criei meu canal, já sei que estilo de conteúdo eu vou fazer, já entendi que a duração do vídeo é importante para eu entender o meu público, qual é o meu público, se ele tem mais tempo, se ele tem menos tempo, se ele quer algo mais raso ou mais profundo. Tá, mas Lucas, eu reparei que a maioria dos canais, eles têm um tempo de vídeo consistente entre eles. E eu sou um cara novo aqui, eu não criei muitos vídeos. E o meu primeiro vídeo saiu com 40 minutos e o meu segundo vídeo saiu com 2 horas. Onde eu errei? Cara, tem um detalhe sobre isso que ninguém fala, que é o seguinte: quanto mais vídeos você cria aqui na plataforma, mais consistente você fica no tempo de vídeo. Tá? Então, os canais mais antigos, os mais velhos, eles conseguem manter a consistência no tempo de vídeo porque eles ficam replicando a mesma estrutura, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse canal aqui, ó, ele fala sobre carros, tá? Autotelling. Esse cara aqui, dos vídeos em alta dele, você pode ver que a maioria dos vídeos tem em torno de 20 minutos. Ó, o primeiro 21, o segundo 20, o quarto tem 22, tá? Aí tem um aqui de 27, tem um de 19, um de 17. Cara, você consegue notar que esse tempo de vídeo é muito consistente. É muito consistente. E por que que ele consegue ter essa consistência? É simples, porque esse canal, assim como a maioria dos canais aqui na plataforma, eles têm uma estrutura. O cara vai falar primeiro
vai fazer uma apresentação, ele vai falar do carro, aí vai falar da marca que criou o carro, depois vai contar um pouco da história dessa marca, depois vai falar da pessoa mais influente que criou esse carro, depois fala de como esse carro funciona, quais as vantagens, as desvantagens, fala de concorrente, ou seja, todos os vídeos em sua estrutura, eles são iguais. Todos os vídeos são iguais. De maneira estrutural. E isso ajuda muito, não só para manter uma consistência interessante no tempo de vídeo, para acertar sempre o mesmo público, mas isso te ajuda até na pesquisa, cara. Quando você vai pesquisar o assunto, você já sabe o que você tem que pesquisar primeiro e tem que pesquisar depois, quais são as coisas. Quais são os sites que ajudam mais, que vão ter aquele tipo de informação? Cara, tudo isso economiza tempo pra caramba na hora de criar o vídeo. Por quê? Porque esses canais, eles têm algo chamado uma estrutura, eles seguem uma estrutura. Uma estrutura que o criador do canal, depois de muito tempo, começou a pegar. Então, se o seu canal não tem um tempo de vídeo relativamente parecido, é porque provavelmente você não tem uma estrutura. E tá certo, alguns canais realmente não têm estrutura. Por exemplo, esse canal meu aqui, ele não tem estrutura, porque ele não tem roteiro. Só que eu entendo que a maioria das pessoas faz o roteiro antes de gravar o vídeo. E tá tudo certo. Olha esse outro exemplo aqui. O canal Carro Chefe. Eu gosto bastante desse canal. Esse cara, ele tem que se preocupar com uma única coisa. Uma única coisa. Quanto tempo ele precisa para explicar os pontos positivos e negativos de um carro? Quanto tempo ele precisa para avaliar um carro? Já parou para pensar nisso? O problema do cara é quanto tempo ele precisa para avaliar um carro. E aqui você pode ver os tempos de vídeo. Ó. Tem carro que é 40 minutos, tem carro que é 10 minutos, tem carro que é 1 hora, tem carro que é 20 minutos. Mas ele não precisa ficar quebrando a cabeça com isso. Por quê? Porque ele só precisa mostrar pontos positivos e negativos. Uma coisa interessante é que se você abre os vídeos desse cara, quase todos começam da mesma forma, tá? Ele vai mostrando o carro pela parte de fora e depois ele vai mostrando pela parte de dentro. Depois ele pega esse carro, dá uma volta no quarteirão e volta, ou seja, a mesma estrutura. Tem outro canal que fala de motos que faz exatamente a mesma coisa há mais ou menos uns 15 anos, vou mostrar para vocês. O canal Rodolfinho da Z, ele já testou quase 2.000 motos, tá? E ele sempre segue a mesma estrutura de vídeo. Além disso, ele segue até a mesma thumbnail, né? Mas é a mesma estrutura de vídeo. Ele vai aparecer perto da moto, vai falar como ela é, vai subir, vai mostrar se ele fica alto ou baixo em relação ao solo, sentado naquela moto. Cara, é sempre a mesma estrutura, tá? É sempre a mesma estrutura. Então, o que você tem que pegar desse vídeo aqui? Você tem que pegar o seguinte: quanto tempo você precisa para resolver um problema com um vídeo? Não só resolver problema, quanto tempo você precisa para contar uma história, tá? Quanto tempo você precisa para fazer isso da melhor forma possível? E melhor forma não quer dizer que você tem que colocar muito detalhe, não. Porque às vezes você quer atingir um público mais apressado, que quer consumir o conteúdo mais rápido. Então o seu vídeo vai ter que ser mais rápido. Dependendo, até você pode fazer shorts, tá? Então, quanto tempo você precisa para atingir o seu objetivo? Esse seria o ponto certo aqui. Para atingir o objetivo. Quanto tempo você precisa para atingir o objetivo? E depois de atingir o objetivo, você tem que entender que se você fez um vídeo e ele deu certo, você replica a mesma estrutura, tá? Você vai manter a consistência dos seus vídeos, sempre a mesma estrutura. Isso aqui vai te economizar muito tempo e você vai estar soltando vídeos para as pessoas certas. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês e espero ter resolvido a dúvida aí do meu inscrito que me mandou um e-mail aí desesperado perguntando por que o canal dele não ia pra frente. Pô, o seu canal não tá indo pra frente, amigo, porque os caras estão fazendo vídeo de 2 horas e você tá fazendo vídeo de 12 minutos. Então, isso é uma das coisas mais discrepantes e é uma das coisas que você tem que cuidar aí muito bem, beleza? Bom, pessoal,
Sim, foi uma aula mais objetiva, mas uma aula extremamente complexa, tá? Esse é o meu jeito de explicar as coisas para vocês. É um pouco complexo mesmo. Eu gosto de pegar nos mínimos detalhes e ir destrinchando tudo para tirar todas as suas dúvidas, não só no curto prazo, mas de longo prazo. Se você quiser aprender mais comigo, o link do meu curso está aqui abaixo. Nesse vídeo aqui eu vou deixar ele num preço promocional para você aí que teve interesse de assistir esse conteúdo que é um pouco mais específico de um assunto que ninguém nunca fala aqui na plataforma. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.